Olá, saúde é com a gente. Sou Fabiana Silbor, converso com o Dr. André Maltos. Dr. André Maltos é médico patologista com 40 anos de experiência na profissão. Ele é um dos coordenadores dos trabalhos desenvolvidos no laboratório Unimed Lamel. É também o responsável técnico pelo Laboratório de Patologia Clínica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Muito obrigada, doutor. Em relação aos testes para diagnóstico do coronavírus, temos hoje modalidades. Temos o teste rápido e outros tipos de testes para diagnóstico. Muitas vezes questiona-se o fato de um teste dar positivo e o outro dar negativo. Por que isso acontece, doutor? Basicamente, há dois tipos de testes para o diagnóstico do coronavírus e das viroses em geral, e dizendo mais das infecções em geral. Os testes onde se faz a pesquisa do RNA viral, que são aqueles baseados nas reações de polimerase em cadeia, que é a famosa PCR, onde a gente pesquisa o RNA do vírus nas secreções do trato respiratório superior, que seria nasofaringe e orofaringe, e nas secreções do trato respiratório inferior, que pode ser aspirado traqueal ou lavado broncoalveolar nos casos mais graves da doença. Na reação de PCR, eu tenho dois resultados possíveis. O primeiro deles é o detectado. Isso significa que há a presença do RNA do vírus e que possivelmente o diagnóstico de doença causada pelo coronavírus pode ser realizado. Lembrando sempre que esse resultado ele deve ser correlacionado com as manifestações clínicas e a história de exposição do paciente. Normalmente, o resultado do PCR, ele se positiva a partir de 3 a 5 dias do início dos sintomas. Isso pode ser variável, dependendo do local da coleta e como essa coleta é feita. Lembrando que o PCR deve ser feito até no máximo 10 dias depois do aparecimento dos sintomas. Outro resultado possível é o não detectado, significa que o RNA do vírus não está presente, ou o paciente já passou aquele tempo onde o RNA estava presente, ou ele não apresentou contato com o coronavírus. Doutor André Maltos, e o uso com outros tipos para diagnóstico? Já estão disponíveis esses exames? Após a exposição ao vírus, o organismo sempre tem uma resposta que é a produção de anticorpos. E esse exame, na pesquisa dos anticorpos, também é possível de ser feito. Atualmente, a gente tem disponível os testes rápidos com pesquisa de anticorpos IgM, que são anticorpos que aparecem na fase aguda, e anticorpos IgG, que são aqueles que aparecem na fase crônica da doença ou de cura. Eles aparecem um pouco mais tardiamente, a partir do 8º dia do início dos sintomas, e ficam presentes até mais ou menos o 14º dia. Agora, é uma doença nova e a gente tem aprendido muito, tem mudado a cada dia essa interpretação em relação à presença desses anticorpos. Doutor, em relação à pesquisa de anticorpos para pacientes, diagnosticados com Covid-19, quais são as novidades nesse segmento? Nós temos até agora 2 tipos de metodologia disponíveis. O primeiro é o teste rápido, que é a imunocromatografia, onde a gente pesquisa os anticorpos IgG e IgM. Inclusive, é interessante citar uma nota técnica da Anvisa, que foi publicada em abril passado, onde existem 17 testes registrados no órgão. E desses 17 testes, nenhum ainda foi submetido a um estudo de sensibilidade e especificidade. O que a Anvisa publica é a especificidade e sensibilidade da bula do fabricante.
E isso aí varia entre 94% a 98%, tanto de especificidade como de sensibilidade. A gente sabe na prática que isso é um pouco menor, daí a dificuldade que às vezes a gente tem para interpretar o teste. Já está sendo lançado no mercado agora os exames com a metodologia de quimioluminescência, que o Lamel já possui os equipamentos para fazer esse tipo de metodologia. São métodos mais sensíveis e mais específicos para melhorar ainda mais o diagnóstico. Eu gostaria de ressaltar que todos os exames, independente de ser coronavírus ou qualquer outro exame, o paciente sempre procure o seu médico. Ele, de posse de informações clínicas, de história epidemiológica, de exame físico, é o profissional melhor preparado para interpretar o seu resultado e orientá-lo da forma correta. O Lamel está à disposição com a nossa equipe para dirimir dúvidas, auxiliar os médicos e mesmo os pacientes em relação a esse tipo de diagnóstico. Muito obrigada, doutor. Saúde é com a gente.